Olá, sextos anos! Tudo bem com vocês? Olha, hoje na aula nossa de matemática nós vamos ver três conteúdos: fluxograma, múltiplos e divisores e os números primos. Ok? Então vamos começar. Fluxograma. O termo fluxograma designa uma representação gráfica de um determinado processo ou fluxo de trabalho, efetuado geralmente com recurso a figuras geométricas normalizadas e a setas unindo essas figuras geométricas. Então, aqui vai ter um exemplo de uma rotina de um estudante que estuda no período da manhã, ok? Então, ele coloca assim, início, acordar, higiene pessoal, tomar café da manhã, ir para a escola, voltar da escola, almoçar, pronto. Terminou essa rotina que ele faz ao ir para a escola, certo? Agora a gente vai ver uma rotina de um estudante que que estuda à tarde, mas olha só como ele vai colocar, tá? A rotina comum dos estudantes da turma. Então, iniciou, acordou, higiene pessoal, tomou café, igual a outra, né? Agora aqui, se ele não vai para a escola de manhã, tá? Se ele vai para a escola de manhã, que ele estuda de manhã, é ir para a escola, voltar para casa, almoçar, acabou. Mas se ele vai para a aula à tarde, então de manhã ele está no lazer, depois ele vai almoçar e depois ele volta, ele vai para a escola e depois ele volta da escola, ok? Agora, olha aqui, as figuras lá. Então, as figuras geométricas utilizadas. Então, foi usado um retângulo que representa as ações. E aqui, indicam o início e o fim das ações. No outro também tem os retângulos indicando a ação, mas tem um losango indicando uma tomada de decisão. Se ele vai para a escola ou se ele vai para o lazer, tá bom? Sim ou não. Então, não. Ação caso a resposta seja não. Retângulo com cantos arredondados indicam fim de processo. E sim, ação caso a resposta seja sim. E aí, o retângulo com cantos arredondados indica o fim do processo, como aqui, tá? Agora, nós vamos para os múltiplos e divisores. Múltiplos e divisores, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de cada um. Os múltiplos, tá? Os conceitos de múltiplos e divisores de um número natural entendem-se para o conjunto dos números inteiros. Então, nós vamos trabalhar com os números inteiros. Então, vamos começar com os números naturais, tá bom? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e infinito, certo? Os múltiplos é aquilo que a gente fala um pouquinho de tabuada, que é a multiplicação de um número por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Esses são os múltiplos, tá? E os divisores? Quando eu pego um número e vejo com que esse número, com todos os números que eu consigo fazer uma divisão exata com esses números. Então, vamos entender um pouquinho o assunto, tá? Então, olha só, quando tratamos do assunto múltiplos e divisores, referimos-nos a conjunto numérico que satisfaçam algumas condições. Os múltiplos são encontrados após a multiplicação dos números inteiros. Então, vamos pôr o 4. De exemplo, 1 vezes 4, 4. Então, eu falo, os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16, 20, 24. E caminha para o infinito. E os divisores são números divisíveis por um certo número. Então, eu vou pegar, por exemplo, o número 16. O 16 dá para eu dividir por 1, dá para eu dividir por 2, não dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 6, não dá para dividir por 7, dá para dividir por 8 e dá para dividir por 16. Então, esses são os divisores de 16. Então, eu quero que vocês entendam isso, tá bem? Devido a isso, encontramos subconjuntos dos números inteiros, pois os elementos do conjunto dos múltiplos e divisores são elementos do conjunto dos números inteiros.
Para entender o que são números primos, é necessário compreender o conceito de divisores. Então, ó, múltiplos de um número. Seja A e B dois números inteiros conhecidos, o número A é múltiplo de B. Se e somente se existir um número entre K. Tá o quê? A é igual a B vezes K. Desse modo, o conjunto dos múltiplos de A é obtido multiplicando A por todos os números inteiros. Os resultados dessa multiplicação são os múltiplos de A. Então, vamos supor que esse A seja o número 3, né? Então, ele vai dar o exemplo do 12. Vamos aqui. Por exemplo, listemos os 12 primeiros múltiplos de 2. Para isso, temos que multiplicar o número 2 pelos 12 primeiros números inteiros. Assim, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 11, 22, 2 vezes 12, 24. Entenderam o que eu quis dizer? Que o múltiplo é como se fosse a nossa tabuada aí que a gente usa. Por quê? Porque ele é a multiplicação dos números. Então, se eu pergunto, os múltiplos de 12, do 2 até 12, eu justifiquei até onde eu quero. Então, eu não vou para o infinito, eu vou até o 12. Então, eu vou pôr lá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Se eu pergunto, coloque alguns múltiplos de 2, eu começo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e coloco 3 pontinhos porque vai para o infinito. Então, ó, portanto, os múltiplos de 2 são... Então, aqui, gente, eu não coloquei os 3 pontinhos porque ele pediu os múltiplos de 2 até a multiplicação do 12. Então, ficou aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, tá? Então, observe que listamos somente os 12 primeiros números, ó. Mas poderíamos ter listado quantos fosse necessário. Então, eu já disse isso. Pois a lista de múltiplos é dada pela multiplicação de um número por todos os inteiros. Assim, o conjunto dos múltiplos é infinito. Então, já falei sobre isso. Para verificar se um número é ou não múltiplo do outro, devemos encontrar um número inteiro de forma que a multiplicação entre eles resulte no primeiro número. Veja os exemplos. Então, o número 49 é múltiplo de 7? Ó, pois existe um número inteiro que multiplicamos por 7 e resulta 49. Então, 49 é múltiplo de 7, porque 7 vezes 7 é 49. E o múltiplo 324 é múltiplo de 3? É porque, pois existe um número inteiro que multiplicado por 3 resulta em 324, que é o 3 vezes 108. Então, 324 é múltiplo de 3. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem uma continha aí que rapidinho vocês vão descobrir aí como achar os múltiplos, tá bom? Agora aqui, ó, um exemplo do múltiplo por 4. Eu coloquei 3 pontinhos porque vai para o infinito, porque ele não limitou como no primeiro, tá? Então, ó, os múltiplos de 4. 4, 8, aqui tem a tabuada, né? A multiplicação para vocês verem essa multiplicação aqui dos números. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 16, 40, 44, 48 e vai para o infinito. De 4 em 4, fomos lá. Agora, o múltiplo de 5. De maneira analógica, temos os múltiplos de 5. Então, ó, múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. É a multiplicação lá do número 5. E observe, os múltiplos de 5 terminam em 5, em 0, 5, 0. São os múltiplos de 5. Divisores de um número. Observe a situação a seguir. Então, até agora nós falamos dos múltiplos, da multiplicação. Agora nós vamos falar dos divisores. Então, nós vamos falar de divisão, tá?
Karina é voluntária em uma associação e vai distribuir kits de livros infantis a crianças carentes. Ela arrecadou 624 livros e quer montar kits com 4 ou 5, com 5 ou com 6 livros. De que modo que todos os kits tenham a mesma quantidade e não sobre nenhum livro. Como ela pode montar os kits? Para responder essa questão, vamos analisar as 3 divisões. Então, primeiro, gente, 324. 24 tem na tabuada do 4. Vocês vão aprender isso que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, ele é múltiplo de 4. Então, dá para eu dividir e a minha divisão vai ser exata. Então, ele vai ser um divisor, tá? 5, não termina nem em 0 nem em 5. Não vou conseguir dividir por 5. E por 6? Ele é par? Ótimo, vou conseguir. 6, 7, 8 com 4, 12. 12 é múltiplo de 3. Então, se ele é par e múltiplo de 3, ele é múltiplo de 6. Então, eu também vai dar certo a minha divisão. Olha aqui, 624 dividido por 4 deu 156, resto 0. 624 dividido por 5, lembra que eu falei para vocês que não ia dar a divisão? E 624 dividido por 6, 104. Então, dá, né? Então, tá aqui, Se montar kits com 4 livros, será possível distribuir 56 kits e não sobrarão livros. Se montar kit com 5 livros, será possível distribuir 124 kits, mas sobrarão 4 livros. Se montar kits com 6 livros, serão possível distribuir 104 kits e não sobrarão livros. Portanto, ela deve montar kits com 4 ou com 6 livros, pois as divisões de 624 por 4 e por 6 deram resto 0. E divisão com resto 0 chama-se de divisão exata. Um número natural A é divisível por um número natural B diferente de 0 quando a divisão de A por B é exata. Nesse caso, também dizemos que A é múltiplo de B, ou ainda que B é divisor de A. Então, olha lá. Lembra que o 324 ele é divisível por 4? Então, ele é um múltiplo de 4. Pois 4 vezes 156, 624, tá? 624 é múltiplo de 6. Além de eu conseguir dividir, ele ser um divisor de 6, ele também é um múltiplo de 6, porque 6 vezes 104, 624, tá? Então, 4 e 6 são divisores de 624. 624 não é múltiplo de 5, pois a divisão 624 por 5 não é exata. Então, tudo isso eu falei lá quando eu comecei a explicar o exercício. Então, agora nós vamos entender o seguinte. Os múltiplos e divisores de um número, nós vamos falar aqui, Vamos começar com o exemplo do 12, tá bom? Então, 12 vezes 0, 0, 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, 12 vezes 4, 48. Então, esses são os múltiplos de 12. Agora, vamos ver o critério de divisibilidade por 2. Então, nós vimos alguns múltiplos e entendemos que o múltiplo é a multiplicação de um número por todos os naturais lá, né? Vezes todos os números naturais. Então, por exemplo, eu pego aqui o 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, tá? Mas geralmente, às vezes a gente não coloca o 0, mas vamos falar do 0. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e para o infinito são múltiplos de 5. Agora nós vamos entender os critérios de divisibilidade por 2, tá? Então, um número natural, ele é divisível por 2 quando é par, ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu olhei para um número, ele é par. Lembra como que eu olho quando é para eu saber se é par ou ímpar? Por maior que seja o número, eu olho a unidade dele e lá na unidade, se for 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Todo número par é divisível por 2. Todos eles. E por 3? Por 3 é só somar, gente. Olha que legal.
Eu pego aqui, ó, 132 e somo. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Ó, tá distribuído aqui. 6 é divisível por 3, não é? É, então ele é múltiplo de 3, ele é divisível por 3, tá? Dá para dividir. Então, aqui tem o exemplo de todos esses números. Vou pegar o último aqui, ó. 675, ó. 6 mais 7, 13, mais 5, 18. 18 é um número divisível por 3. Então, esse número é divisível por 3. Viu como é fácil entender? Então, o número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, eu somo os seus algarismos e o resultado que der. Se tiver lá na multiplicação do 3, lá nos múltiplos do 3, ele vai ser divisível por 3, tá? Agora, vamos ver por 6. Por 6, eu já dei uma dica lá. Ele tem que ser, por 6, ele tem que ser par e mais uma coisa, ser divisível por 3. Lembra que, então, assim, ó, divisíveis por 2, par. Então, tem que ser um número par. Divisível por 3. Somar todos e dar um múltiplo de 3, né? Aí dá para ser um divisor de 3. Então, para dividir por 6, tem que ter essas duas características. Então, vamos olhar. Todos esses aqui são pares. Agora, eu preciso ver se eles são múltiplos de 3, para saber se eles são múltiplos de 6 também. 6 mais 0, 6. É. 6 e 6, 12. Tem na tabuada do 3. Então, é divisível. 7 mais 2, 9. 9 tem na tabuada do 3. É. 8 com 7, 15. Tem na tabuada do 3. 8, né? Tem nos múltiplos de 3. Ele é divisível por 3. Então, ele é por 6 também. 8 e 4, 12. É por 6 também. Tá? 9 mais 0, 9. É divisível. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu preciso saber se o número é divisível por 6, eu preciso saber se ele é divisível por 2. Se ele for divisível por 2, ele é par. Todos esses são par. Mas ele tem que ser divisível por 3 também. Para ser divisível por 3, eu tenho que somar e ter um múltiplo de 3 aqui para saber que se ele é divisível por 3. Então, é isso que vai estar explicando aqui. Agora, o critério de divisibilidade por 9. Olha só como é fácil. É só se concentrar. Ao multiplicar 9 por um número natural, observamos um múltiplo de 9. Assim, 567, 2.259, 4.104 e 6.399 são múltiplos de 9, ou são divisíveis por 9. Um número natural ele é divisível por 9 quando a sua soma de seus algarismos é divisível por 9. Então, o mesmo esquema do 3, tá? Só que na tabuadinha do 9, nos múltiplos de 9. Então, olha aqui, ó. 5 mais 6, 11 com 7, 18. 18 é múltiplo de 9. Então, ele é divisível por 9, tá? Vamos somar esse, ó. 5 com 4, 9. Opa, divisível por 9. 6 com 3, 9, mais 9, 18, mais 9, 27. Oh, tem lá na tabuadinha do 9, 9 vezes 3, 27. Então, ele é divisível por 9, tá? Agora, vamos lá no 4. Também não é difícil. O 4, nós vamos olhar os dois últimos algarismos dele, tá? Na decomposição fica melhor ainda para você ver. Mas eu vou pegar o número 48 e eu sei que 48 dividido por 4 é 12, porque 12 vezes 4 é 48, tá? Então, ele é divisível por 4. Então, eu vou olhar nos dois últimos algarismos de um número, formam um múltiplo de 4. Aí o número é divisível por 4. Então, 48 é múltiplo de 4? É, porque 4 vezes 12 é 48. Então, ótimo, ele é divisível. 00 é divisível por 4? É. Né? Então, você vai lá olhar os dois últimos números, ó. Um número natural é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos são 0, 0 ou formam um número divisível por 4. Agora, por 5. Por 5, facinho, né? Todos os números terminados em 0 e em 5 são divisíveis por 5, tá? Terminou em 0, terminou em 5. Quero saber se ele é divisível por 5? É.
Agora, por 10, por 100 e por 1000, por 10, ó, os números divisíveis por 10, então eu vou ter lá, que termina com 1, 0, né? No mínimo é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, também é, né? 110, 120, tá? E os números divisíveis por 100? 100, 200, 300, tem que ter 2 zeros. E os números divisíveis por 1000? 1000, 2000, 3000. Então, ó, observe o padrão na quantidade de zeros desse múltiplo. Esse padrão se repete para todos os números divisíveis por 10, por 100 e por 1000. Um número natural é divisível por 10 quando termina com um zero. Por 100 quando termina com os dois zeros. Unidade aqui, unidade de zero. Por 1000 quando termina em 3 zeros. Unidade de zero e centena. Ok? Agora vamos falar dos números primos. Esses números primos é uma delícia só entender eles, tá bom? Então você já viu que os números têm vários divisores. Veja, por exemplo, os divisores natural de 32. Então, 32, ó, dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 porque ele é um número par, dá para dividir por 4 porque 32 tem na tabuada do 4, que é 4 vezes 8, 32, ok? Não termina em 0, não termina em 5, não foi múltiplo de 3, então não é de 6. Então, de 7 não é. 8, 8 é, porque 8 vezes 4, 32, são 8 sim. E 16, claro, é a metade dele, ele é divisível por 2, não é? Então, 16 também, 32 dividido por 16 dá 2. E por ele mesmo. E o maior divisor de um número é ele mesmo, ok? Mas será que todos os números têm vários divisores? Há números naturais maiores que um, que tem apenas 2 divisores, naturais distintos. O número 1 é o próprio número. Então, o número 1, ele só se divide por ele mesmo. Então, ele não está na cartela dos primos, tá? Esses números são chamados de números primos. Essa característica de alguns números naturais já era conhecida na antiguidade. Tanto isso é verdade que o matemático grego Eratóstenes, 276 anos antes de Cristo a 194 antes de Cristo, 194 anos antes de Cristo, elaborou um método para organizar os primeiros primos da sequência dos números naturais. Olha que delícia, eu gosto bastante desse. Então eu vou pegar aqui, ó, uma caneta, porque eu quero fazer aqui junto com vocês. Esse método ficou conhecido como crivo de Aristóteles. Vamos obter os números primos compreendidos entre 1 e 50 por esse método. Veja como funciona. Eliminamos o 1. Por que nós vamos eliminar o 1? Pois o 1, tá? Pois o número 1, ele só é divisível por ele mesmo. E eu não quero. Eu quero um número que seja divisível por 1 e por ele mesmo. Agora, ó, 2 é primo. Então, eu vou mudar a cor da caneta aqui. A gente vai circular de vermelho os primos. 2 é primo. Se 2 é primo, todos os outros números pares não são primos, tá? Então, eu vou ter que eliminar todos os outros números pares, porque 2 é o único número par que não é primo, ok? Então, ó, eliminei todos os pares. Vou fazer assim que é mais fácil. Todos os números pares foram eliminados. Vamos lá que estamos acabando. Ok? Ó, presta atenção porque isso é importante. Aí, nós vamos para o número 3. 3 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, ele é primo, tá? Então, eliminamos os múltiplos de 3, exceto ele mesmo. Então, 3 é primo. Agora, tudo que for múltiplo de 3, nós vamos eliminar, tá? Mas a gente já eliminou alguns pares aqui, ó. 6,
Aí, ó, 9. Ah, deixa eu pegar outra cor, né? Combinamos fazer a outra cor. Então, vamos lá, ó. Tenho que eliminar, então, o 9, tá? Aí, o 12 já foi, o 13 não é, ó. 15, 18 já foi, né, ó. 15, 18, 21, 24 já foi. Aí, o 28, 24, 27, 30 já foi. 33, 36 já foi, 39, 42 já foi, 45, tá? 48 já foi. Pronto. O 4 nós já arriscamos que ele é par e o único número par que é primo é o 2. Agora, então, ficamos com o número 5, que é primo, que dá para dividir por 1 e por 5, então ele é primo. Então, eu vou cancelar todos os múltiplos de 5. Lembra os números múltiplos de 5? Eles terminam todos em 0, já arriscamos, ou ele termina em 5. Então, falta arriscar o 25 e o 35. Então, vamos lá e vamos tirar aqui o 25 e o 35, ok? Aí, o meu próximo número primo é o 7, que é divisível por ele mesmo, tá bom? Agora, ó, 7, 14 já foi, 21 já foi. Então, 7, 14, 21, 28, né? Lá na tabuada do 7. Então, ó, 7, 14, 21, 28, 35. Já foram. 35. Com mais 7, 42. Já riscamos. Com mais 7, 49. Ó, 49 não foi riscado ainda, ó. Então, tá aqui os múltiplos de 7, tá? Então, ó, 49, pronto. Fizemos até os 50. Os números que sobraram são números primos. Ó, o 29. Isso. Agora, vamos lá. Vamos pegar o vermelho para circular. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23. Opa, pulei o 13. 13 é primo. 23, tá? 29, 31, 37, 41, 43, 47. Pronto. Esses são os números primos até 50. Ok? Então, vamos para o pró. Ah, tem alguns que era múltiplo. Tá. Agora, deixa eu só voltar aqui para tirar uma dúvida aqui, tá? Os múltiplos, elimine os múltiplos de 5 e de 7, excesso eles mesmos, certo? Aí, eliminamos. Aí, 11, 22, eu não fiz do 11, mais ou menos para a gente ver. 11, 22, 33, 44, 55. Nós já falamos aqui. É isso então. Então, vamos para o próximo. Assinale nas alternativas que apresentam números que são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e por 5. Então, esse exercício, vocês vão ver, ele tem que ser par, mas além de ser par, para ser divisível por 2, ele tem que terminar em 0. Em 5 é ímpar. Lembra da dica. Agora, o 2 coloque se for correto e E se estiver errado. Então, vocês vão colocar aí. Escreva ao lado colocando a vírgula. Os múltiplos, tá? Os 5 primeiros múltiplos de 10 são 10, 20, 30, 40, 50. Tá? Os 5 primeiros múltiplos de 18, então, ele vai ter o infinito. Ele não vai para o infinito, quer dizer, ele vai ser finito, porque eu estou pedindo só os 5 primeiros múltiplos, tá?
Aqui, ó, vocês vão escrever aqui, ó. Escreva as seguintes sequências. Múltiplos de 14, quando tem o M. Quando é o D, é o divisores de 40. Então, esse vai para o infinito, ó, porque ele pede alguns múltiplos. Pode fazer aí uns 7, 8 múltiplos, tá bom? Os divisores vai até chegar no próprio número, que é o maior deles. São divisores, divisores, múltiplos, múltiplos, divisores e múltiplos, ok? Aí o exercício 5, colocar falso e verdadeiro. O exercício 6 tem a letra A e B para colocar um X aí na opção correta. O 7, nós vamos voltar lá no fluxograma para vocês fazerem. Elaborem um fluxograma com a sua rotina diária em tempo de isolamento social. Então, vocês vão pegar e vão montar um fluxograma, tá? Com a rotina de vocês aí em casa no isolamento social. Qualquer dúvida, eu e a professora Juliana estamos à disposição, podem nos procurar, tá? E até a próxima aula. Espero vocês no Google Meet.